Unida, todos que também estão acompanhando pelas redes sociais, pelo YouTube. E o Senhor esteja falando aos nossos corações nesta manhã. Vamos meditar agora em Daniel, capítulo 4. Daniel 4. Daniel 4. Bom, vamos ler todo o capítulo. Peço que os irmãos estejam atentos e estejam concentrados nesse fato que aconteceu com o rei Nabucodonosor. E esse texto muito rico para os nossos dias. Muitas lições Deus tem a nos falar através dessa passagem. Eu estarei lendo, os irmãos acompanhem com atenção. Daniel 4. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões de minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então, entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, no qual há o Espírito dos deuses santos. Eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Dize-me a sua interpretação. Então, assim, as visões de minha cabeça, quando eu estava no meu leito, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, as aves do céu faziam moradas nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente e dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa e as raízes deixai-a na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada no orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais o coração de homem, e lhe seja dado coração de animal. E passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e essa ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes
O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até os mais humildes dos homens constituiu sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então, Daniel, cujo nome era Beltesazar, estava atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo do qual os animais do campo achavam sombra, em cujos ramos e as aves dos céus faziam morada. És tu, ó Rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu, lhe dizia: cortai a árvore, destruía, mas a cepa com as raízes deixa na terra. Ata com cadeias de ferro e de bronze, e a erva do campo seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Dar-te-ão a comer ervas como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixe a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder, para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens e o dar a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que se lhe cresceram os cabelos como a pena de águia, e suas unhas como as unhas das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o que fazes. Tão logo me tornou a vir o entendimento,
também para a dignidade do meu reino. Tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino. E a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam na soberba. Amém. Vamos orar. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, Deus de eternidade, Criador do céu e da terra, diante da Tua palavra, Senhor Deus, nós estamos agora e suplicamos a Ti, Senhor Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor, meu Deus, através do Teu Espírito Santo, esteja abrindo a nossa mente, meu Deus, para compreender a riqueza da Tua palavra, para compreender mais uma porção, meu Deus, que é de extrema importância para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, Senhor Deus. Tem misericórdia de mim, usa-me como instrumento nas Tuas mãos, Senhor Deus, que eu venha diminuir e Cristo Jesus venha crescer, meu Deus, nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de nos aprofundarmos nesse capítulo 4, nós vamos contextualizar um pouco mais sobre o livro de Daniel, para nós termos mais embasamento desse fato que aconteceu. E esse livro, ele foi escrito 539 anos antes de Cristo, foi a data dele, e foi logo a conquista do rei Ciro, né? Após Ciro ter conquistado Babilônia, que foi em 539. Então, logo após esse acontecimento foi que os estudiosos indicam a escrita do livro de Daniel. E esse livro tem algumas verdades fundamentais, dentre elas, que Daniel e os seus amigos, eles foram fiéis a Deus durante o tempo que passaram no exílio, preso. Eles foram sempre fiéis a Deus, não abriram mão disso. Outra verdade é que Deus, ele tem um controle absoluto de toda a história. Daniel enfatiza isso, que tudo está no controle de Deus. E esse exílio, esse aprisionamento do povo de Deus, ele demorou, né? Ele durou um período de 4 governos por causa do contínuo pecado do povo de Deus. Isso fez prolongar esse tempo de exílio, porque o povo desobedeceu a Deus. E outra verdade é que no futuro os sofrimentos continuariam a sobrevir sobre Israel, mas ungido, o Cristo viria e traria salvação. Então Daniel já aponta para Cristo, já aponta para o reino, né? Aponta para esse governo de Cristo. E no capítulo 1, a gente vai verificar que Deus colocou na vida de Nabucodonosor pessoas, crentes fiéis, crentes verdadeiros. Nabucodonosor conviveu com Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que ele pediu para escolher pessoas inteligentes, pessoas de boa aparência, para vir, e ele queria colocar a cultura dele, ele queria que a cultura dele fosse disseminada com pessoas inteligentes. E vemos que o papel de Deus na conversão, ele é magnífico. Deus, ele é soberano. E nós vamos ver que desde o capítulo 1 até o 4, onde nós vamos meditar, que Deus, ele usa de diversas maneiras para converter o seu filho, para converter quem é as suas ovelhas. E também os que não se convertem também, que não são de Deus, eles
Nós vamos ver também. Então, o fato de Deus ter colocado pessoas crentes do lado do rei Nabucodonosor, pessoas que davam bom testemunho, isso não foi suficiente para convertê-lo. Isso não foi suficiente. E muitas das vezes, pessoas que conhecemos, pessoas que estão ao nosso redor, ou nós mesmos, estamos ao lado de pessoas crentes, assim como Daniel e os seus amigos foram, pessoas, às vezes somos filhos de pais, somos netos, de pessoas que têm um caráter idôneo, que têm uma vida piedosa, mas isso não é suficiente para causar a conversão. Nós temos muitos exemplos no nosso dia a dia. E partindo para o capítulo 2, nós vemos que Nabucodonosor teve o seu primeiro sonho. Aqui no capítulo 2, no verso 3, ele disse: tive um sonho e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Ele teve o seu primeiro sonho, e a cultura da época era forte o entendimento de que se você tivesse um sonho e você não soubesse, depois não se lembrasse inteiramente desse sonho, significa que os deuses estavam irados com você. Se você não soubesse interpretá-lo, não tivesse com o sonho na sua mente, isso significava que você estava debaixo da ira dos deuses. E Nabucodonosor, com esse seu primeiro sonho, ele ficou intrigado com esse sonho. E o que foi que ele fez? Ele chamou todos os sábios, né? Acompanha no capítulo 2. E ele chamou todos os sábios para que interpretasse o sonho. E o que aconteceu? Esses sábios, eles falaram para o rei Nabucodonosor assim: não, conte esse sonho, que a gente vai falar a interpretação. Aí o rei pensou: não, eu vou fazer o seguinte, eu vou testá-los. Você vai me dizer, eu não vou contar, você vai me dizer o que eu sonhei. E aí o que eles falaram? No 2:10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. Eles abriram logo o jogo: se você não falar, não existe ninguém que vai interpretar. E antes disso o rei falou: olha, você vai ter que falar, e se vocês são os sábios, vocês são os mágicos, se vocês não falarem esse sonho, eu vou matar todos os sábios, eu vou exterminar todos os sábios. E aconteceu isso. Não, é impossível. É impossível, então mandou o chefe do exército matar todos os sábios. Pode matar todo mundo. Não falaram o meu sonho, vão matar todo mundo. E Daniel soube disso. E falou: rapaz, e agora vai pegar pra gente. E o que foi que Daniel disse? Olha aqui, olha no 2:12. Então muito se irou, enfureceu e ordenou que matasse todos os sábios da Babilônia. E Daniel estava entre os sábios, os seus amigos também. E Daniel, o que foi que ele foi? Ele foi com Airoque, encarregado do rei, aqui no 2:15. Por que é tão severo o mandado do rei? Daniel perguntou. Então Airoque explicou o caso a Daniel. Daniel pediu para ir com o rei, e ele foi no rei e falou: rei, eu vou interpretar o seu sonho, me dê um tempo. E o que foi que Daniel fez? Foi com seus amigos, o rei deu um tempo para ele foi com seus amigos e buscou em Deus, orou a Deus. Seus amigos também clamaram a Deus para que Deus o revelasse esse sonho, revelasse para que eles não fossem exterminados. E aconteceu, e é interessante que Daniel nunca puxa para ele a sabedoria. Ele sempre atribui a Deus, ele atribui a Deus esse dom de interpretação de sonho e louva a Deus por tudo. E no 2:20 ele diz: seja bendito Deus de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. E ele relata que, graças a Deus, ele
deu a ele essa interpretação do sonho, e ele foi na presença do rei, contou todo o sonho, interpretou o sonho. E isso, ele demonstrou que ele era grandemente abençoado por Deus. E Deus estava dirigindo a história para o estabelecimento do seu reino. Então ficou claro isso para o rei Nabucodonosor. E tanto que, olha o que foi que o rei, depois que ele interpretou, olha o que foi que o rei disse, no 2:46. Então o rei Nabucodonosor se inclinou, se prostrou o rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e suaves perfumes. E disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador de mistério, pois puseste revelar este mistério. E engrandeceu o Deus de Daniel, e colocou-o como governador, e também os seus amigos. Também deu cargos para eles também. Mas o que aconteceu aí? Ele entendeu que o Deus dos céus é o Deus verdadeiro, mas mesmo sabendo disso, ele não se converteu. Isso não foi motivo dele se converter também. Ele ainda continuou com o coração endurecido. Ele fala, e muita gente hoje também crê que Deus é poderoso, que Deus é o Criador, que Deus opera milagres, operou milagres, que Deus é poderoso, mas é o Deus terceirizado, é o Deus do outro. E o seu coração, mesmo vendo o milagre de Deus, o seu coração ainda continua endurecido. Muita gente ainda acontece do mesmo jeito, e assim aconteceu com o rei Nabucodonosor. Houve a interpretação, mas ele ainda ficou com o coração endurecido, ainda não se converteu. E no capítulo 3, muito conhecido, logo após ele ter dado graças a Deus, que foi o que ele fez, aí ele vai e constrói uma estátua de 30 metros de altura, toda de ouro, e exige que todos se prostrem a essa estátua e adorem. Ou seja, ele já estava se colocando como um Deus. Ele criou aquilo e obrigou a todos a adorarem aquele objeto que ele criou. Então, olha a mente dele. Ele, vendo o que Deus verdadeiro fez, ele já quis se tornar igual a Deus também, querendo adoração para ele, querendo que adorasse seu objeto. Mas o que houve? Ele encontrou a resistência dos amigos de Daniel, que quando eles foram para lá, até o nome deles foram mudados, né? Que foi Sadraque, Mesaque e Abidnego. E eles não se prostraram diante da imagem. E o que foi que ele fez? Mandou aumentar mais ainda as chamas, e mandou que lançassem eles nas chamas. E o homem mais forte que os lançou até morreu de tanto calor que era ali perto da fornalha. E mais um milagre. Aqui no 3, 24 e 25, o que foi que aconteceu? Então o rei se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando no fogo, dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Olha, que extraordinário. E ele se converteu com isso? Ele ainda não se converteu com isso. Ele viu o 4º homem, Cristo, o Filho de Deus. Novamente, as pessoas, muitos, veem os milagres, está notório, mas muitos ainda não se convertem. Assim como Nabucodonosor ainda não se converteu. Vamos agora para o capítulo 4. Então,
entramos agora nesse contexto. Então Deus, olha como que Deus age na conversão. Já ficou na companhia, operando coisas extraordinárias, um milagre na fornalha. E agora ele tem o seu segundo sonho. O rei Nabucodonosor tem o seu segundo sonho e ele fica, mais uma vez, ele fica agoniado para querer a interpretação desse sonho. E aí o que acontece? Ele vai e relata esse sonho. Ele chamou novamente no verso 7. Então entraram os magos, ele chama novamente os caldeus, os feiticeiros, os sábios, e chamou para que lhe interpretasse o sonho. E ele disse o sonho, que uma árvore imensa, bonita, que ia até o céu, e ela fazia sombra para os animais, as aves dali se alimentavam, e era frondosa, e ela com todo esse poder. Mas vinha uma voz do céu que mandava tirar, cortar-lhe, derriçar, arranque as folhas, espalhar o seu fruto, e corta, mas deixa a cepa dela, corta ela, mas deixa a raiz e um pedaço do tronco, deixa ela lá, e amarra ela ainda com fincas de ferro, de bronze, deixa ela amarrada para ela ficar lá no tempo, pegando sol, chuva, né? Pegando o sereno, né? Deixa ela lá, que ela vai voltar. E Nabucodonosor ficou muito perturbado, né? A Bíblia diz que ele ficou turbado com esse sonho. E ele chamou, mais uma vez ele chamou os sábios todos lá, e ninguém interpretou esse sonho. Agora, por que o rei ele não chamou logo Daniel? Porque, né, se Daniel ele já tinha tido essa experiência de interpretação de sonho, ninguém dos sábios soube dizer. Mas esse sonho, o pastor Hernandes, ele diz o seguinte, abre aspas: o sonho era autoexplicativo, não precisava de interpretação, ele era óbvio. Esse sonho realmente colocava o dedo de Deus na ferida do rei, dizendo: chegou o tempo, basta, chega. Então esse sonho, como nós vemos aqui, ele vem mostrando uma árvore mesmo, e vem falando um desastre que vai acontecer com ela, vai eliminar, e ainda fala que Deus, né, a voz do céu diz que ele é soberano e exalta quem quer e humilha quem quer também. Então ele não queria ouvir a verdade de Daniel. E aí, quando ele chama Daniel para que ele interpretasse esse sonho, Daniel, o que aconteceu com ele? No verso 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Pensa agora, coloque-se no lugar de Daniel agora. O rei Nabucodonosor, um rei grandioso, um construtor, o pensamento dele muito avançado em tudo, fez prosperar a maior nação da época, tinha um império grandioso, os muros, né, eram grandiosos, e para um jovem chegar e falar para ele que você vai se tornar um animal, você vai ficar largado, o seu pensamento vai virar um pensamento de animal. Então Daniel ficou: e agora, como que eu vou falar isso para esse rei? E aí o rei ainda falou, viu que ele estava conturbado, e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. E ele responde:
Senhor, Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio e a sua interpretação para os teus inimigos. E ele vai e interpreta o sonho dele. Diz: ó, a árvore és tu, ó rei, que cresceu grandemente, que tem poder, que domina sobre tudo, mas Deus, essa voz do céu diz que vai te cortar, vai tirar tudo de você, vai te humilhar, você vai se tornar um animal. E ele fala toda essa sentença de Deus, conta tudo, relata todo o sonho e diz a verdade para o rei. E a palavra de Deus diz que tudo isso se cumpriu à risca, tudo se cumpriu. Mas note como Deus é paciente, porque Nabucodonosor, quando ele ouviu essa interpretação, ele se converteu? Ele não se converteu. Quando ele ouviu essa sentença, ouviu o que ia se cumprir com a vida dele, ele não se converteu. Prova disso, vamos ler no verso 29. E antes dele provar isso, que ele não se converteu, Daniel ainda finaliza dizendo o seguinte para ele, no verso 27. Ó rei, aceita, e Daniel deu um conselho ainda para ele. Ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel ainda deu um alerta a ele: Senhor, meu rei, considera os pobres, os humildes, encerra os seus pecados, mude a sua vida, que talvez Deus vai ter misericórdia de ti. E o que foi que ele fez? Passado 29, no 4:29, passado um ano, 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: não é essa a grande Babilônia que olha como que ele olha a humildade dele, a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? E a Bíblia diz que antes dele finalizar essa frase, já veio a sentença de Deus contra ele. Uma voz do céu já veio dando a sentença para ele. Mas a gente reflete também para hoje, né, nos nossos dias. O Osiel leu 2 textos que falam de misericórdia de Deus. Ele é longânimo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E ainda assim, muitos estão brincando ainda, estão vendo o agir de Deus, sabem quem é o Deus poderoso, sabem que existe a eternidade, e ainda assim está brincando, não reflete acerca dos seus pecados, e o tempo está se passando, e os dias estão se passando, mas Deus, como lemos na liturgia, é longânimo, misericordioso, mas Ele é fiel à sua palavra. E o rei não se converteu, o rei não buscou a Deus, o rei não endireitou-se, não buscou fazer o que Daniel havia lhe aconselhado. E aconteceu isso. Deus deu a chance para ele se converter antes desse acontecimento, mas ele passou um ano e o ego dele cresceu mais ainda. E muitas pessoas estão também nesse sono da morte.
Muitas pessoas acham que estão na calmaria, mas estão na iminência do perigo eterno. Estão ali na beira do penhasco. E por mais poderoso, a gente aprende aqui, por mais poderoso que o homem seja, Deus pode o abater, Deus pode o esmagar. Deus abriu as portas da misericórdia para ele, mas ele não quis entrar. Por isso, Deus o empurrou para o corredor do juízo. Agora você vai ter uma lição. E essa punição, ela vem do céu. Vamos ver aqui no verso 31. Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu, que se diz: ó rei Nabucodonosor, já se passou o teu reino. E ele foi expulso, no verso 32 e o 33, foi expulso dos homens, ele foi morar com os animais, ele foi comer capim, as ervas do campo, igual um boi. E a Bíblia não fala, passar-se-ão 7 tempos, passou os 7 tempos, mas não, a Bíblia não explica se são 7 semanas, 7 meses, 7 anos. Foram 7 tempos que se passou, e ele ficou nessa situação. Como o raciocínio dele se tornou como de animal, o sereno veio sobre ele, que cresceu pelo como os de águia, né? Nasceu pelo, ficou virou um bicho. Ele que era um sábio, um intelectual, um construtor, um administrador, um rei, virou um animal, foi para o campo, ficou no tempo igual um boi. Então ele ficou louco, perdeu suas capacidades, perdeu o seu equilíbrio, e ele agiu como um animal irracional. Então imagine o maior rei da época, portando-se como um animal, né, junto com os bois. E nós vemos que nada pode deter a mão de Deus em exercer o juízo sobre a nação, o juízo na terra. Mas Deus, ele é misericordioso, Deus é bondoso, que mesmo aplicando essa ira, ele é Deus de perdão, ele é Deus de misericórdia. Como Daniel falou, Daniel deu o conselho para ele, que talvez ele prolongue a sua paciência. E nós vemos que o grande propósito de Deus não era exterminar o rei, não era acabar com ele, mas era convertê-lo. O grande propósito de Deus desde o início era transformar a vida do rei, mudar o seu coração. E Deus, ele pode nos levar até o fundo do poço, para que nos arrependamos dos nossos pecados, para que o reconhecemos e para que o adoremos. E uma coisa interessante é que nem todos têm essa chance, nem todos Deus dá essa chance de reconciliação. Um exemplo disso foi Herodes, que do mesmo modo ele se exaltou. Herodes se exaltou, se achou grande, e o que foi aconteceu com ele? Deus mandou vermes que o mataram de modo instantâneo. Ele foi fulminado por vermes, né? Vermes corroeram seu corpo. E tem outros exemplos na Bíblia também que Deus acaba imediatamente com a vida da pessoa. Mas vamos ver a conversão dele agora no verso 34. Olha a conversão do rei Nabucodonosor. Mas ao fim daqueles dias, que foram 7 tempos, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Olha, muitos estão olhando para baixo, muitos estão olhando com uma visão limitada, e aqui ele olhou para o céu. Nós vamos para onde os nossos olhos se posicionam, se dirigem, e aqui ele
focou em Deus, ele glorificou a Deus, reconheceu que ele não era nada, reconheceu que o Deus de Daniel realmente é o poderoso Deus, que desde o início ele deveria já ter mudado a vida dele, se convertido, mas Deus o humilhou, provou para ele que ele está no domínio e tem o controle de todas as coisas, de todas as situações. E nós temos, assim como o rei Nabucodonosor glorificou a Deus, nós temos também glorificado a Deus, temos olhado para Deus, como temos agido diante do poder de Deus. Então esse agora é o tempo de adorarmos a Deus. Hoje que estamos vivos todos aqui, é o tempo de bendizer a Deus, glorificá-lo, nos humilhar na presença dEle, reconhecer que carecemos todos os dias do seu perdão, da sua graça. Se estamos vivos é porque é misericórdia dEle. Devemos todas as manhãs reconhecer isso, orar a Ele, agradecer a Deus. E vemos no verso 35 que o propósito de Deus, ele foi alcançado, que ele aqui reconheceu que Deus é soberano. Verso 35, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa deter a mão, nem lhe dizer o que fazes. E no verso 36 aqui nós temos o testemunho da sua restauração. Então logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me, assim como no cumprimento do sonho, a cepa voltou a árvore, né, a crescer, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui reestabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Deus agora o converteu, Deus transformou a vida dele, restaurou a vida dele. E isso é motivo de adoração no verso 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Agora ele se converteu, depois de passar por essa grande humilhação de se tornar um animal. Deus o esmaga a esse ponto, devido ao seu coração ser tão duro. E hoje há pessoas assim, com o coração pedrificado, duro. E partindo para a conclusão, nós temos algumas aplicações já nesse sentido. E nós nunca devemos desistir da conversão de qualquer pessoa. É muito comum a gente imaginar, eu mesmo me pego às vezes imaginando que acho assim, às vezes até impossível tal pessoa se converter. Eu lembro aqui isso sempre está na minha mente. Eu nunca falei isso aqui, mas eu via há uns anos atrás, quando eu ia lá no Banco do Brasil, o diácono Carlos Almeida com aquele cordão de cruz assim. E eu, como estudei desde pequeno com o Fábio, sempre eu conheci, ia na casa dele. Era uma pessoa que para mim, eu falava, não, esse aí nunca vai ser um cristão. Porque eu via, porque realmente ele era muito ativo na igreja, ia com aquela cruz e tudo mais, aquele crucifixo. Para mim, eu ficava pensando, como que esse aí que ele não vai? Eu tinha até vergonha, porque quando a pessoa é tão católico assim, de andar com camisa, com tudo, a gente fica até meio com vergonha de dar o nosso posicionamento. E todos aqui sabemos, né, que ele e o irmão Deilson foram formaram um grupo para ler a Bíblia lá na igreja, e o padre foi podando eles, trancava, não deixava eles irem ler a Bíblia, e aí eles chegaram à conclusão, não, vamos procurar uma igreja que a gente possa ler a Bíblia, porque a gente tá com sede de ler a Bíblia. E
Graças a Deus, Deus os encaminhou aqui para a nossa igreja presbiteriana, e graças a Deus tem sido bênção na nossa igreja. Então, nunca devemos achar que uma pessoa tem um coração endurecido ao ponto de não se converter. E Deus prova aqui, ele converteu o coração do rei Nabucodonosor, um dos maiores reis, maiores pessoas, ele levou a esse ponto. Olha o poder de Deus. Então a nossa mente nunca deve limitar a ação de Deus no novo nascimento, em amolecer os corações das pessoas. Não há vida impossível para Deus. E isso deve nos motivar a orar mais, a ter coragem de pregar a Cristo, a ter coragem de anunciar a sua palavra, para que muitos que estão nas trevas conheçam a luz, conheçam a palavra de Deus, tenham esperança de vida eterna. Outra aplicação é se eu ou a pessoa que conheço ainda não se rendeu a Cristo, é porque ele ainda não está suficientemente quebrantado. O que falta para você endireitar o seu caminho? O que falta para essa pessoa se converter? Então, se ela ainda não se rendeu, é porque ela ainda não se quebrantou ainda. Mas tenhamos cuidado, porque Deus humilha, Deus esmaga se a pessoa não amolecer o seu coração. Deus, se ela for um filho de Deus, do contrário, ela será lançado fora. Quem reluta em se prostrar vai ser quebrantado ou vai perecer eternamente. Só há dois caminhos. O de se quebrantar ou o de perecer. E essa mensagem, ela é uma mensagem, ela é atual, ela é uma mensagem para a nossa geração, onde muitos têm tapado o ouvido para a palavra de Deus, não têm dado valor ao ouvir da palavra de Deus. Que Deus possa nos ajudar a refletir com honestidade nessa mensagem, nesse fato que aconteceu, e que nós venhamos anunciar a palavra de Deus, para que outros também sejam alcançados pela graça salvadora de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Santo Deus, grandioso Pai, ó Senhor Deus, quão poderoso Tu és, quão magnífico Tu és. O Senhor, Pai amado, tem o domínio, o controle de todas as coisas. E às vezes, meu Deus, queremos limitar o poder da atuação, o poder do Espírito Santo. Às vezes não temos fé suficiente de imaginar que tal pessoa possa converter-se. Queremos limitar achando que o Espírito Santo não se importa com determinadas pessoas. Ó Pai amado, nos perdoa desse grande erro. Nos perdoa, meu Deus, e nos encoraje, Pai amado, a anunciar a Tua palavra. Muitas das vezes temos sido tímidos, temos tido vergonha, temos nos calado, Senhor Deus. Senhor Deus, tem misericórdia da nossa vida, Pai amado. Nos ajuda a testemunhar do Senhor, a falar da Tua palavra, pregar o Teu Evangelho. Nos ajuda, Senhor Deus. E nos ajuda, meu Deus, a sempre estar humilhados na Tua presença. Não deixe que venhamos nos exaltar a exemplo do rei Nabucodonosor, mas que venhamos, a exemplo de Daniel e seus amigos, ser exemplo, meu Deus, de servos fiéis, que não negociam a fé. Nos dê força, meu Deus, para isso, nos dê convicção, nos dê esperança, aumenta a nossa fé, Senhor Deus, nos dê convicção da vida eterna, Pai amado. E abençoe da nossa igreja, todas as igrejas que pregam o verdadeiro Evangelho. Fortalece os pastores, os missionários, fortalece, meu Deus, as lideranças da Tua igreja, Pai amado. E nesse momento, meu Deus, estamos passando único no nosso país, no mundo. Muitas pessoas estão acomodadas diante dessa pandemia, muitos esfriaram a sua fé. Que o Senhor, meu Deus, através do Teu poder, esteja reacendendo essa chama do primeiro amor. E que todos, meu Deus, que são os Teus filhos,
todos amem estar na tua casa com os devidos cuidados. Nós viemos glorificar o Senhor, meu Deus, aqui juntos, pois a tua igreja é como uma brasa, meu Deus, estando reunida, o calor é maior, a fé é maior, a nossa experiência de adoração ao Senhor, é isso que o Senhor requer de nós, meu Deus, através da tua palavra, que a tua palavra nos ensina para congregarmos, Senhor Deus. Nos ajuda, abençoe todos que estão aqui, os que não puderam estar aqui, alcance-os também, esteja com cada um nos lares, onde estiverem juntos, meu Deus, ouvindo a tua palavra.